A edição desse programa tem um novo formato. Após várias horas de entrevistas no ateliê, cercados por obras de artes, trago para você uma série com Hélio Siqueira, artista de várias expressões que vive em Uberaba, Minas Gerais. Sua mente está sempre construindo. Assim, é o múltiplo artista Hélio Siqueira. Ele vive a arte 100% do tempo como um missionário. Vive a arte de forma plural, em toda a sua plenitude e intensidade. Hélio Siqueira começou a exercitar a criatividade artística ainda criança em sua terra natal. Gostava muito de ajudar a enfeitar o andor da igreja. Hélio Siqueira é o artista. Premiado, aplaudido, conhecido e reconhecido. Nós mudamos de cenário e continuamos aqui com o artista Hélio Siqueira e agora nós vamos conhecer o Hélio, o ser humano Hélio, a pessoa Hélio Siqueira. Como que você define quem é o Hélio Siqueira? Olha, para definir em poucas palavras, eu acho que eu inquieto sempre. Você é de Ouro Fino, o que tem daquela criança lá de Ouro Fino, da sua infância, que habita em você hoje? Olha, na cerâmica, isso eu descobri muito tarde, na cerâmica tem tudo, porque foi através das minhas participações de menino, tanto na igreja, depois no seminário, que eu consegui retomar na cerâmica e transformar isso numa coisa praticamente nova. Na pintura, digamos, era igual a muita gente. Ou pegava um pouquinho daqui, um pouquinho dali, dos mestres principalmente, que a gente respeitava demais, mas na cerâmica foi tipo um isolamento. Eu mergulhei profundamente nas minhas raízes para descobrir o que é que tinha lá. Então, o que tem lá? Tem os santos das igrejas, não são os santos convencionais de maneira nenhuma, que eu jamais faria, né? Isso pode ser feito de gesso, pode ser comprado no mercado. São santos assim da minha imaginação. Eu geralmente pego muito mais do que existiu antes do Renascimento, da falta de proporção das coisas, da arte primitiva de verdade, desde o começo da humanidade, dos achados, né? E encaixo o que eu penso das coisas com essas imagens, trocando, digamos, colocando na cerâmica essas imagens fundamentais, que eu admiro, porque ali existia uma sensibilidade exemplar, quer dizer, que de um homem assim, que não tinha informação de nada, digamos assim, disso que nós chamamos hoje de história da arte, e, no entanto, com toda a parte tosca de conhecimento, de vivência da vida dele, ele fazia coisas assim descomunais. São esculturas que você às vezes acha ainda nessas imagens dessas escavações, que você fica perplexo. Né? Como é que uma pessoa, com essas informações que a gente fala aqui, que não eram informações, mas era informação sentimental das coisas, conseguia transmitir num pedaço de barro, que é uma coisa inerte, uma coisa tão expressiva, tão bonita e de admirar. Então você brincava com barro na sua infância? Brincava com barro, brincava com muitas outras coisas. Minhas tias eram muito talentosas, né? 3 ou 4, e tudo que elas faziam eu queria fazer igual. Né? Vai dar o corte de costura para as moças da região. Então o Hélio vai lá, menino de 4, 5 anos, tá lá cortando o que as moças estavam cortando, eu cortava também. Né? Ia enfeitar a igreja, elas detestavam que eu fosse, mas eu ia escondido atrás delas para ver como é que elas estavam fazendo as histórias. Então, desde fazer flor de papel, mexer com tecido, desenhar com carvão na parede da casa, o que minha mãe detestava eu fazer isso, e eu fazia. Uma criança super ativa, né? Depois eu fui para o grupo escolar em 1958, eu tinha 8 anos naquela época. Aí eu descobri 2 professoras maravilhosas, que era Julieta Burzo, uma grande musicista, uma pianista maravilhosa que o Ouro Fino tinha, e Dona Guili, que também, elas não eram professoras oficiais, elas de vez em quando, eu não sei como é que acontecia isso, entrava para a nossa sala e deixava nós todos deslumbrados, né? Dona Guili punha um chapéu, declamava poesia, e elas tinham feito no Rio um grande curso com Heitor Villa-Lobos, acho que isso foi num espaço muito grande. As músicas que elas cantavam eram todas do folclore brasileiro, então não tinha, são pessoas que foram especiais na minha vida. E elas me entusiasmaram. Quem dera todo mundo hoje pudesse ter uma professora dessa, com esse entusiasmo, com essa vontade e passando isso para os meninos.
né? Seria maravilhoso. Então, você está me dizendo que é uma cidade, Ouro Fino, já era uma cidade desde a sua infância rica culturalmente. Ouro Fino era rica culturalmente, porque tinha os violeiros, as folias de reis, e a gente participava disso. Existia a folia de reis oficial, por exemplo, no bairro que eu morava, e eu fiz uma de menino, da escola naquela época, sabe? Rematando. Nós ganhamos, porque a gente cantava bonitinho, já tocava violão, ganhamos até um bezerro, não sei o que eu fiz com esse bezerro, das prendas da folia de reis. E minhas tias ajudavam, fizeram lá tudo que nós ganhamos, pegaram galinha, pegaram frango, pegaram essas doações todas e fizeram uma festa com essa coisa quando eu era menino. Eu devia ter 10, 11 anos mais ou menos de idade. Fazia arte? Fazia isso sim. Como que sua mãe reagia a Olha, esse comportamento? eu com a minha mãe eu até ia muito bem, porque tinha as obrigações, criança naquela época, não fica só na internet fazendo isso, criança tinha que trabalhar, né? Então eu fazia tudo que ela me mandava, aí falava, agora só fica quieta que agora eu vou fazer minhas coisas. Aí eu me virava. Tinha uma comida favorita? Olha, a comida favorita talvez, esses dias até vi uma imagem na internet maravilhosa, era o biscoito de polvilho feito no fogão de lenha. O fogão parecia uma casa de João de Barro, né? Era enorme. Eu lembro que a gente foi nós mesmos lá de casa que fizemos. Ali você colocava fogo, esquentava, e quando você colocava os biscoitos ali, você via o biscoito crescendo, porque o forno estava assim tinindo, né? E varria com vassoura de alecrim, que estou lembrando isso agora, que dava um cheiro maravilhoso. Mas o biscoito a gente guardava para as visitas de uma semana inteira, porque ele estava bem assado, não murchava, e toda a visita que chegava, o biscoito era a prenda, digamos, mais caprichada que existia naquele momento. Para oferecer. Para oferecer para as visitas. Você carrega essa tradição, né? Nós chegamos aqui com a equipe e está ali uma mesa montada para a gente. Inclusive quem dera. Eu ainda faço as bolachinhas, o rocambole que minha mãe faz, 12 ovos, tal, eu ainda faço. Tudo feito à mão, como era antigamente. Com as galinhas caipira também que a gente tem aqui no fundo do quintal. Hélio, você foi multiplicando essas suas expressões artísticas, essas manifestações, porque você toca, você canta, você borda, você pinta, é professor. No momento, Evacira, eu estou dirigindo tudo isso mais para o desenho, que geralmente o desenho é fundamental. Você dominando o desenho, você desenha, se for um quadro figurativo, está fácil de você resolver, né? Todo artista, eu acho ainda que tem que aprender desenho, que é o que todo mundo morre de medo. Todo mundo tem preguiça do bendito desenho. Acha que pode pegar uma tela e sair pintando, não é nada disso. Tem um aprendizado. O primeiro passo, o segundo passo, etc, etc. No caso de uma escola de arte, por exemplo, a pintura a óleo é a última coisa que os meninos enfrentam. Quer dizer, que depois que domina todas as linguagens, vai para a pintura a óleo. Eu não sei muito bem como é que as coisas estão hoje, não, porque o desenho também foi muito desvalorizado, mas eu acho importante ainda, né? Então, era mais ou menos por aí. Eu hoje estou mais concentrado na cerâmica, né? Que também exige um trabalho hercúleo, né? Para você realizar peças maiores, etc. E na pintura, né? O desenho primeiro, que é o base de tudo e que é onde eu desenho tudo que eu vou fazer. E depois vem a realização disso, que seria então a confecção das peças, a pintura a óleo. Às vezes um quadro desse, por exemplo, você, meu Deus, mas como é que você usou serragem para colocar? Alguém me pergunta, né? Para colocar essa tinta tão emplastada, etc., com tantas camadas. Não, isso aqui só tem tinta a óleo. Mas um quadro desse você não pinta de um dia para o outro. Você leva um tempo, a camada de baixo seca, você vê com outra por cima e tudo mais. Quanto tempo mais ou menos? Olha, eu sempre acho que o quadro está pronto quando eu consigo virar ele para a parede, deixo ali um mês, eu não estou vendo, e quando eu viro novamente para mim, eu falo, poxa vida, aqui eu consegui superar algumas coisas, né? Mas ele demora bastante tempo. Você é detalhista? Sou? Detalhista? Não muito. Eu acho que se eu fosse detalhista, eu não conseguiria fazer uma pintura abstrata, por exemplo. Então, a pintura abstrata, por exemplo, é mais um gestual, né? De formas, de pinceladas, de cores,
né? O detalhista vai fazer, eu vou fazer o seu retrato, por exemplo, para ficar parecendo com você, eu teria que ter um olhar muito mais aguçado, né? Que geralmente retrato é uma coisa dificílima de fazer, para que pareça com a pessoa, né? Então eu teria que ter um olhar muito mais aguçado, ser muito mais paciente, embora o modelo seja sempre inquieto, né? Cezanne já diziam, ele fala, eu pinto maçã porque a minha mulher com meu filho não para do jeito que eu quero que eles parem, toda hora eles estão mudando de posição, não tem jeito, né? Então tem que ser mais calmo, mais detalhista. Eu sou muito apavorado. Hélio, cita aí para nós as suas habilidades. Você toca, você descreve aí para gente. Evacira, foi um grande passo que eu dei na vida, foi quando eu optei para o seminário. Eu nunca quis ser padre. Aliás, o seminário, vamos falar então sobre o seminário, né? O seminário em Ouro Fino dos Capuchinhos. Uma vez eu estava na roça e chovendo, e eu com meu pai num rancho, meu pai era um homem rústico da roça, mas era um cara inteligente, né? Eu falei, pai, eu não nasci para fazer isso daqui. O senhor, por favor, me encaminha para um lugar que eu quero estudar, né? Aí foi quando ele, já no outro dia, foi perguntar para alguns parentes nossos que tinha ligação com o seminário dos Capuchinhos em Ouro Fino para poder ver como é que me acessava, me introduzia lá, né? Aí eu tive que naquela época, o padre, um italiano, o Frei Paulo, ele pediu que levasse uma carta do Monsenhor Zé Roberto, que era o Monsenhor da paróquia de Ouro Fino, e eu era um coroinha dele, né? Que mandasse uma carta para o seminário para dizer que eu tinha habilidade para ser padre, porque do contrário, se eu quisesse ir lá só para estudar, não tinha possibilidade nenhuma. Aí eu tive que dizer que eu queria sim, né? E como eu tinha facilidade para cantar, tinha facilidade para decorar um altar, tinha facilidade para enfeitar um andor, então eles me aceitaram imediatamente. Foi muito bom. E ali eu comecei a descobrir coisas. O teatro foi lá no seminário que eu comecei a descobrir, cenários enormes, descomunais, para as peças que a gente fazia, né? Que tinha um padre Frei Leopoldo, que nos dava essas instruções sobre, que era muito talentoso também, essas instruções para como atores e diretores, etc, etc. E tinha ainda a parte de pintura, que o Frei Leopoldo era um grande pintor, era capuchinho, né? Então ensinava os meninos, aqueles que tinham talento, ensinava. E eu tinha bastante, não vou ser humilde para dizer não, eu era diferente dos outros, né? Tanto assim que desse povo todo sobrou eu, né, nesse caso. Então dali veio toda essa sua formação artística. Toda, porque veio ainda um mundo de conhecimento, né, sobre as coisas. A gente não tinha acesso a uma pintura, digamos, a não ser do Frei Leopoldo, nós não tínhamos acesso a grandes pintores. A não ser um livro, que naquela época ainda era branco e preto, era muito raro você ver uma imagem colorida num livro, né? Mas foi através do seminário que eu fiquei conhecendo todas essas coisas, que me abriu esse mundaréu gigantesco de possibilidades. E esse mundaréu, eu posso enquadrar aqui? Sim. Olha, você é pintor, artista plástico? Sim, sim. Você borda? Bordo. Eu comecei lá no seminário mesmo, o Frei Leopoldo fazia paramentos para todas as igrejas dos capuchinhos. E foi ali que eu comecei a me interessar também para esses paramentos. Esses paramentos devem existir ainda por aí, porque era tudo muito caprichado, tudo muito bonito. Às vezes era ponto de cruz, aqueles barrados enormes, com a Sagrada Eucaristia, cruzes, ramalhetes de flores. É um negócio complicado, mas eu fazia com muito gosto. Você é músico? No seminário também. Comecei a cantar no coral, aprendi um pouco de teoria, muito pouco na música, e eu não aprofundei muito não. Eu só tinha uma voz razoável. Desenhista? Desenhista é a primeira coisa que tinha que aprender. Eu tinha uma dificuldade enorme no desenho, porque não foi pelo desenho que eu comecei pintando. E tinha a Marianinha, que era vizinha do seminário, uma menina talentosa que morou aqui em Uberaba também, que fazia meus desenhos na tela, ampliava e eu pintava. Você acredita que eu tive isso com uns 14 anos, mais ou menos? Escultor? Escultor, houve uma fase que eu vendi minha pintura toda e foi um negócio que deu muito errado, sabe? Tudo que eu produzisse seria dessa pessoa.
Eu achei que seria uma boa coisa, porque a artista precisa de ganhar alguma coisa, até para comprar tinta, né? Aconteceu que deu tudo muito errado, foi aí que eu comecei a fazer escultura, porque a escultura não era dessa pessoa. Depois, para desfazer esse negócio, foi uma coisa complicadíssima. Ceramista? Ceramista, né? A escultura sempre está levada junto, né? Porque toda escultura, a origem dela é o barro, principalmente se ela é um bronze. A pessoa tem que fazer a imagem em barro primeiro, tirar a forma e depois fundir em bronze, né? Principalmente no bronze. Pianista? Não. Em 1969, eu ganhei uma bolsa de estudo no conservatório, porque teve um concurso aqui. Uberaba era agitadíssima culturalmente, né? Para mim aquilo tudo também era um mundo novo. Então a Arailda Gomes e a Dona Alda fizeram o concurso A Melhor Voz Estudantil de Uberaba. E eu estava no Diocesano, né, em 1969, foi quando eu cheguei em Uberaba, e eu ganhei a melhor voz estudantil. Em 1970 teve a Voz de Ouro de Uberaba. Eu concorri e ganhei também. Só que o prêmio da voz estudantil foi a bolsa de estudo e mais umas viagens culturais, tipo Ituiutaba, fomos cantar no Brasa 4, que era um programa de juventude em Belo Horizonte, né? E o prêmio da Voz de Ouro eu não recebi até hoje. Nem sei mais quem foi que promoveu isso. Eles me deram o cano. Professor, né? Professor, eu fiz letras, eu queria ter feito o curso de artes, né? Mas como eu tinha mudado para Uberaba e aqui não tinha o curso de arte, eu achei que embora para Belo Horizonte seria muito difícil, e para São Paulo nem se fala, né? Então eu preferi optar por Uberaba mesmo. Não sou autodidata, porque o Festival de Inverno de Ouro Preto, que acontecia sagradamente todo mês de julho, a gente ficava lá, nós tivemos contato com grandes professores mineiros. Amico de Castro, Yara Tupinambá, que era famosíssima na época e é ainda, né? Jaiba Juarez, Álvaro Apocalipse, que também são professores fantásticos que todos fazem parte da minha memória e do que eu aprendi. E empresário, né? Empreendedor, gestor do ateliê. Ah, essa eu nunca tinha pensado. Você exerce naturalmente. O problema é que você tem que achar um jeito de sobreviver daquilo. E aquela exposição que a gente faz no final do ano, exatamente pela bondade das pessoas de Uberaba, que me acompanham há muitos anos, etc. Agora já são as filhas daquele povo que me apoiava, que vem. Como a história da gravura que eu falei lá atrás, né? A gravura, ela, digamos que diversificou essa possibilidade das pessoas terem uma obra de arte na casa delas, né? Embora o povo de hoje não pensa muito nisso, né, Vacira? Mas na nossa geração, tudo que o povo queria era ter uma obra de um artista, que geralmente ele sabia o nome, né? Aquilo tinha uma história para ele. Houve uma época que vinha o Cláudio Gil a Uberaba, ficava hospedado na casa da Maria Inês Marzola, ele trazia obras de pintores importantíssimos da galeria dele do Rio, e essas obras eram vendidas aqui em Uberaba. Então Uberaba tem, se procurar, um acervo de artistas importantíssimos brasileiros da década de 80, com certeza. E você tem uma vocação para abrir o ateliê, né? Acho que esse nome acessível, ele representa muito, porque você gosta que as pessoas visitam também o ambiente. O artista tem que ter essa resposta, né? Porque senão, porque fica trabalhando em causa própria, né? Então eu acho que o artista, igual aquilo que eu estava te falando, se eu não tenho tempo hoje de dar aula gratuitamente para pessoas que eu sei que têm talento, pelo menos eu abro o ateliê para vir, para elas virem. Tem aparecido, igual eu te falei, algumas pessoas novas. A Eli Fantini, que é essa que veio nos ajudar a queimar o forno recentemente, que foi também minha professora, ela acha um absurdo nós não ter um grupo de cerâmica em Uberaba. Mas, paulatinamente, nós estamos conseguindo fazer com que a cerâmica reviva de novo. Que Uberaba foi um centro de cerâmica na época da Lusa, né? O Brasil inteiro vinha nos congressos dela. Então, hoje a gente está fazendo... Isso acabou. Agora, recentemente, nós estamos fazendo algumas pessoas... E me proponho a ir lá na casa delas, discutir. Não é uma aula, assim... que toda quinta-feira, digamos, às 13 horas eu tenho compromisso, não. Eu vou lá quando ela me pede, a gente discute, conversa, assim, funciona.
Eu quero fechar a questão do seminário que ficou em aberto. Porque quando foi que você deixou de ser seminarista? Foi em Uberaba. Como eu ganhei a voz estudantil e começou então a ter uma agitação em torno disso, a dona Alda nos levou para Belo Horizonte, depois levou para Ituiutaba e tinha mais algumas propostas. Eles acharam que eu tinha muito mais talento para fazer esse tipo de coisa do que ser padre, né? Então eles pediram, naquela época o seminário estava passando por uma fase muito ruim, de falta de coisa mesmo, né? De carência de tudo. Pediu para todos os seminaristas saírem durante um ano e aqueles que tivessem talento voltariam. Eu acho que 2 ou 3 só que voltaram, sabe? Que tinham talento para ser capuchinho, né? Eu, como não tinha, eu fiquei de fora e vivia na minha vida, que eu já estava mais ou menos encaixado na sociedade. Não larguei Uberaba por nada, né? Estudava no Marista, aí eu tinha que pagar o colégio, porque eu não era mais seminarista, então eu tinha que pagar por minha conta. E, através do meu trabalho, etc., eu conseguia sobreviver. Dava aula de violão nas casas das pessoas, né? Então, foi muito bom. E uma coisa que eu tinha esquecido. Quando eu era seminarista e estudava no diocesano, um dia eu matei aula para poder visitar a exposição do Elfo Fantato no Jockey Club. O Jockey Club tinha um papel fundamental naquela época, alimentado pelo Jorge Alberto Nabuti e pelo Demilton Dib. Trouxe naquela época, na entrada do Jockey, na primeira salinha ali, transformaram numa galeria de arte e trouxeram artistas fantásticos. Eu sempre acho que o voluntário tem uma posição importantíssima na sociedade, porque ele faz porque ele ama e não porque ele é, digamos, o funcionário da Fundação Cultural, né? Ele faz, promove, eu sei que não é fácil, mas ali haviam exposições fantásticas e que para nós, que não tinha professor na época, era um verdadeiro espaço de estudo. Era como um laboratório. Porque o artista precisa de estudar, ele não pode ficar lamentando a vida inteira, e hoje é tudo muito acessível, basta digitar que ele descobre a coisa na hora. Na nossa época não tinha isso, você tinha que ter contato com as pessoas, né? Tinha que conversar e tudo mais. Embora a gente naquela época tivesse bem mais tempo do que nós temos hoje, né? Você aí praticamente assim condena a lamentação. Olha, o artista tem essa mania, né? E é engraçado que às vezes só de você dar um sorriso para ele, ele abre um mundo de conhecimentos que ele tem, né? Mas eu acho que ele tem que parar de chorar e, digamos, cair na vida. Assim, ensinar para outras pessoas que têm talento, né? Somente aqueles que têm possibilidade de fazer esse tipo de coisa. E a pessoa, como eu estava dizendo, vai ficando mais velha, parece assim que ela tem mais prazer, mais paciência, talvez, de ensinar com mais dedicação as outras, né? Então, o seu trabalho, por exemplo, eu acho maravilhoso, né? De multiplicar isso. Imagina quantas pessoas que estão concentradas nisso que você está ensinando para elas. E com prazer de fazer, né? Não só porque aquilo vai render alguma coisa. Porque uma determinada pessoa esses dias me perguntou quanto que você mostrou, que hoje é fácil, né? Você mostra a imagem e fala assim, esse quadro aqui meu, quanto que você acha que vale? Eu falo, quantos quadros você pintou até agora? Só esse. Eu falo, então para mim não vale nada. Porque minha professora, uma professora muito importante que eu tive, de 10 obras que você faz, de 10 quadros que você pinta, um só que talvez seja obra de arte. Sério? Um só talvez que seja obra de arte. Então, o Amilcar de Castro também, eu cito sempre que aqui em Uberaba tem uma escultura maravilhosa dele em frente à Niúbe, né, a maior do mundo. Então eu cito também o Amilcar, não faça 8. 8 é muito pouco, faça 80. Isso também um dos ensinamentos dos meus queridíssimos e disponíveis e acessíveis professores que foram esses que eu tive. Dentro de todos os seus talentos, Hélio, você elege um que você se inquieta mais ou que você é mais apaixonado? Olha, eu acho que a cerâmica para mim ela é muito fácil, até demais. Embora seja entre a pintura e a cerâmica que digamos que me leva mais longe, né? Porque a pintura, como eu te falei anteriormente, ela parece com a pintura de muita gente. A cerâmica, não esse caso aqui,
Mas quando eu resolvo pirar... Por que não esse caso aqui? Não esse caso aqui, porque apenas são formas, assim, eu estava só querendo fazer jarros grandes. Não cheguei no tamanho que eu queria, exatamente por conta de uma conversa que nós tivemos anteriormente, porque você fica a vida inteira trabalhando, se dividindo com muitas coisas e fala, mas ainda, eu ainda vou fazer aquilo que eu imagino, né? Só que a minha empreitada hoje, eu acho que é muito grande para fazer aquilo que eu imagino, porque aí já vai faltar força braçal, já vai faltar um punhado de outras coisas que complica a situação. Qual que te apaixona mais, se não é essa aqui? Então, essa está pronta? Não, essa falta queimar ainda, né? Para movimentar essas peças aqui dentro do ateliê, eu já preciso de ajuda, porque eu sozinho, digamos, para carregar para lá para cá, para enfornar, etc, etc, eu preciso de alguém me ajudar, né? Agora, peças mais, digamos, figurativas, aonde eu deliro mais, onde eu, digamos, consigo simbolizar mais aquilo que eu quero. Você gosta da arte sacra, você está falando sobre ela? A arte sacra, certeza, certeza. Gosto muito da arte sacra. E recentemente eu fiz um Santo Antônio, parente desse daqui, que está na frente, para o Asilo Santo Antônio que estava precisando de ajuda. Eu achei tão bonito aquilo, fiz o Santo Antônio e o Santo Antônio rendeu uma rifa de 15 mil reais. Para quem estava precisando de ajuda, eu fico muito satisfeito de ter doado o Santo Antônio para o asilo. Muita gente comprou a rifa e deu um dinheirinho bom. Às vezes você não tem o dinheiro do bolso para tirar e dar, né? Mas o meu trabalho serve para isso também. Eu acho bom. O que é que você vende mais, Hélio? São os quadros, são as cerâmicas? Olha, você me apertou agora. Eu acho que a cerâmica é mais acessível, principalmente os objetos menores, em que as pessoas gostam de presentear. Eles não são, geralmente, peças utilitárias, né? Embora possam ser, mas não são exclusivamente. Às vezes são formas mais decorativas. Porque às vezes o barro não é muito adequado, ele tem que ser de alta temperatura, mas às vezes não é adequado para fazer o objeto utilitário, né? A vitrificação, então, é bastante complicada. Tem metais que você coloca na vitrificação que não são metais adequados para, digamos, para você consumir dentro daquele objeto, né? É verdade que você não tem telefone celular? Não tenho, menina, eu ainda resisti. Embora quando eu viajo eu sinto muita falta dele, mas eu resisti ainda. E fui entrevistado várias vezes porque eu não tinha celular, como é que pode, né? Mas, como eu tenho o Paulo que faz todo esse serviço para mim, nunca reclamou, então o Paulo, coitado, fica com a incumbência de fazer as coisas dele e as minhas. E para te encontrar, os amigos sabem, né? Onde encontrar o Hélio Siqueira. Mas e quem quer conhecer o Hélio Siqueira, como que te encontra? Olha, quando estava lá no Museu de Arte Sacra, eu achava muito bom receber uma pessoa assim super interessada e você poder conversar com ela um tempão, né? Eles sabiam onde me encontrar, iam lá no museu, eu achava ótimo porque o meu horário passava mais rápido, às vezes a pessoa estava muito interessada mesmo, era bom. Agora ele pode me encontrar pelo Facebook também. Então você tem rede social? Eu tenho rede social, é até aí só que eu vou. Não sei mais nada não, entendeu? Eu teria que fazer alguns cursos para poder adiantar mais um pouco. Mas não sei se isso vai ser, se isso é uma decisão definitiva não, ou se eu vou ter que o povo não acredita que eu não tenho. Como é que eu falo com você? A gente conversa bastante pelo Eu sei que a pessoa, quando precisa de falar com você, Vacira, você sabe disso, você vive em sociedade, ela te acha de qualquer maneira. Ela vai no seu amigo, ela bate no portão do vizinho, ela... Ela te encontra. Ela te encontra. Ela vai em alguém que te conhece, ela te acha. Nós vamos encerrar esse quadro aqui, Hélio, falando agora da sua vida de aposentadoria. Você está aposentado. Como é ser aposentado? Olha, eu trabalhei muito mais do que precisava, né? Eu aposentei com 70 anos. Mas eu poderia ter aposentado. Se eu tivesse ficado na universidade, eu fiz essa besteira de largar a universidade, não sei porquê, me deu uma louca, de falar, vou largar essa bosta aqui, porque eu estou cansado demais. Era greve atrás de greve, o trem não desenvolvia, aquela confusão, etc, etc. Fiz essa besteira. Eu aposentaria com 56 anos, mas não me arrependo de maneira nenhuma, porque foi a partir do momento que eu deixei a universidade que eu pude trabalhar intensamente, tanto na cerâmica quanto na pintura.
E a vida de aposentado agora, muitas pessoas, eu troco essas experiências com alguém, ela diz que a vida de aposentado é muito mais ocupada do que a vida daquele. Eu nem sabia como é que dava conta de fazer tanta coisa como a gente fazia, né? Ensaiar teatro, ensaiava até 2 horas da manhã, 7 horas da manhã do outro dia, você precisava de estar na sala de aula. E teve uma época que eu dava 56 aulas de educação artística por semana, não sei como fazia. Eu acho que é a história da força, né? Do fato de conviver com muita gente também com a mesma ideia sua, então você embarcava, nem pensava que era muito assim nada, né? Então a gente vivia. Agora, a de aposentado já é mais apertada, porque tem os limites do corpo, né? Embora a cabeça esteja 1000. Não quer de maneira nenhuma, se Deus quiser, perder essa cabeça, no sentido de ficar doidinho, né? A minha família, não sei se vocês vão gostar, mas a minha família tem um monte de doidinho. E eles acham que sou o mais louco de todos. Embora tem gente de fora que me acha super careta. Muito careta. Careta em tudo. Careta no vestir, careta no falar, careta... Sou pichado mesmo por conta disso. Mas eu sou certinho mesmo. Eu acho assim, quem não tem método, não tem como fazer as coisas, né? Você tem que ser metódico, você tem que levantar todo dia cedo. Se esse pote ele está começado, se eu voltar aqui 3 dias depois, ele não emenda mais o barro úmido com o outro barro que eu quero colocar por cima. Então você pega nele aqui, ele solta aquela parte que não está bem emendada, né? O Cleófas, também outro grande artista de Uberaba, diz que você fazer cerâmica é muito simples. É saber emendar um pedaço de barro com o outro, você já é um grande ceramista. Acho bom isso também, Esse é o truque. Definição, né? Agora que tivemos uma ideia da pessoa Hélio Siqueira, é hora de começar pelo começo de sua arte. O fundamental desenho, em especial a coleção Casarões, que pertence ao acervo do Poder Legislativo de Uberaba. O álbum Desenhos de Uberaba, que retrata Casarões, está perpetuado nos traços de lápis do artista Hélio Ademir Siqueira. Após enfeitarem diversos ambientes na casa, hoje eles estão reunidos numa só parede. O espaço Hélio Siqueira é composto por 16 quadros com 19 desenhos. Eles foram criados durante os anos de 1982 a 1985. São casarões, Evacira, porque os casarões que eu mais me encantava passeando pela cidade. Houve um tempo em que Uberaba era super tranquila, parecia que a gente tinha tempo demais. Às vezes você saía só para admirar a beleza dessa arquitetura antiga que Uberaba tem e muitos já se foram, né? O álbum é completo de uns 20 desenhos, mas existia um mote, um tanto enorme de desenhos, de 1993 e 83, porque alguns eram maiores e esses maiores eu vendi separado, porque às vezes tinha muito a ver, muita afinidade com as pessoas que eram donas do casarão e às vezes elas queriam adquirir o desenho. Esses menores, 40 por 50 mais ou menos, eu guardei como conjunto. A Câmara adquiriu, tipo, 1986, mais ou menos, né? Eles queriam fazer uma retomada de tudo, ampliar o acervo e foi uma coisa maravilhosa. Eu acho que, assim, para a entidade pública, foi das aquisições que eu consegui fazer, né? Eles não me pediram de graça, porque geralmente não pede graça, né? E a Câmara Municipal de Uberaba me pagou pelos desenhos. E eu acho que eles estão em boas mãos. Agora, principalmente, que se colocou todos juntos, né? Talvez de um jeito mais moderno, eles precisariam ser emoldurados com passepartout branco, e naquela época usavam a corzinha. Hoje, eu acho que um passepartout branco, ele, mesmo usando a madeira do contorno, da moldura, um passepartout branco daria maior visibilidade e, principalmente, enfatizaria mais o trabalho sobre grafite sobre papel. Em 1970, quando eu comecei a frequentar os festivais de inverno de Ouro Preto, a gente tinha colegas do Brasil inteiro, artistas desde Santa Maria até Recife, Pernambuco, e Natal, Vitória, né? Então esses meninos, digo meninos porque eram todos nós mais ou menos da mesma geração, começou a haver um movimento no Brasil de gravuras, da pessoa fazer gravuras para que a arte ficasse mais acessível. A arte estava caminhando para um lugar,
em que a imagem quase que não era mais importante. Aí, essa retomada, os artistas começaram a fazer gravuras para que o trabalho ficasse mais acessível e que as pessoas pudessem ter, né? E como eu fiz parte dessa geração, através dos festivais de inverno, dos grandes professores que eu tive na época, eu cheguei em Uberaba, comecei a me atentar para essa história, né? Para o desenho de observação em loco, porque o desenho de observação ele é feito no local que você está vendo a imagem. Então, nas tardes, nos dias tal, tem inclusive desenhos que eu anotei, né? Tarde do dia tal, 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 de 1983. Foi isso que aconteceu. Em hora nenhuma eu usei fotografia, mesmo porque a fotografia, ela diminui o detalhe, ela reduz o detalhe. E você estando lá, você percebe coisas que a fotografia não mostra. Nesse caso, a fotografia chega a ser pobre, no sentido de mostrar o detalhe da imagem, né? Quer dizer, a janela como é que é, o contorno dos vidros, e o todo primeiro, que você geralmente vê o todo, a proporção, né? Para depois vir detalhando e distribuindo os espaços com os detalhes que a arquitetura tem. Como o desenho levava bastante tempo para fazer, tem uns que são mais rápidos, às vezes eu coloquei até quantos minutos eu gastei para desenhar, mas geralmente você, para poder conseguir visualizar a proporção sem, digamos, sem medida, para você captar o entorno, o contorno, digamos, do objeto, então você precisa de prestar muita atenção, olhar bastante primeiro, começar a traçar um esboço, ver se esse esboço mais ou menos está correto, para você continuar fazendo os detalhes. O da igreja São Domingos tem exatamente em cima assim, tem a captação da forma, do detalhe da igreja, dos telhados, que são bastante complicados, depois eu faço o desenho grandão mais próximo. Esse desenho na Universidade de Uberlândia era bastante usado pelos professores para ensinar os alunos que você tem que captar o todo primeiro para depois detalhar a porta, né? A perspectiva da torre, uma coisa mais ou menos assim. Olha, eu sempre trabalhava de tarde, tipo 4 horas, das 4 às 6, né? Eu levava geralmente um aluno meu que estava aprendendo a desenhar. Tem muitos, a Rejane Paiva, por exemplo, hoje ela é uma artista plástica fantástica. Então ela me acompanhou em todos esses momentos. Eu acho muito bonito ter passado isso para eles, né? A técnica utilizada era grafite sobre papel. O lápis 4B, 5B, 6B. O lápis mais levinho, geralmente, são os de números menores. Os lápis mais moles são os números tipo 6, né? Que você queria dar uma sombra, enfatizar uma linha. Então aí você usava o lápis 6B. Olha, isso era muito engraçado, porque Ouro Preto, você conhece bem Ouro Preto, você sabe que tem sempre um artista numa esquina tentando registrar a paisagem, né? E Uberaba era uma coisa assim, quase que inédita na época, alguém sair desenhar na rua, né? Então eu sempre tinha uns incentivos assim, pô bicho, cara, eu dou maior força, o negócio tá legal. Os trabalhos originais são patrimônios da Câmara Municipal e são esses aqui. Mas o artista tinha pensado num conceito diferente do que foi possível concretizar. Olha, nós vamos falar de um assunto que foi bastante conturbado na época, porque eu estava fazendo um curso de pós-graduação em ação cultural em São Paulo, então eu tinha acesso a alguns ateliês que imprimiam os originais, que eram esses estudos. Né? Era você levar o original lá, eles iam fazer um orçamento, ia ser impresso, o desenho ia ser feito, ser repetido numa pedra, que chama litogravura, lito é pedra em grego. Então, dessa pedra é que iam sair as cópias. Isso a gente chama de cópias originais também, porque cada uma delas leva a assinatura do artista. Como o negócio foi ficando, assim, o preço foi aumentando muito, e eu vi que eu não conseguia imprimir através da litogravura, que tinha que ser impressa em São Paulo, no ateliê específico, e na época tinha muitos que faziam esse tipo de trabalho. Nós resolvemos, assim, como último recurso, fazer o desenho na gráfica. Então, digamos que ele é uma gravura apenas, ele só retrata o monumento, tem a visualização do monumento, mas era para ser todos eles originais, mesmo que fosse 30 cópias de cada imagem. O número de álbuns seriam limitados, né? Enumerados como foi,
Só que aqui nós fizemos 250. Ficou a metade para Pinte, dos desenhos, e a metade ficou para mim. Houve um pequeno patrocínio da capa da prefeitura na época, o que causou também um grande rebuliço, um falatório danado, né? Mas se eu tivesse condição na época de fazer a tiragem de tudo isso por minha conta, eu teria feito. Algum tempo depois, a surpresa. A arte do Hélio Siqueira desembarca em Brasília em forma de presente para deputados. Havia um movimento da divisão do Triângulo Mineiro para ser independente de Minas Gerais. E para agradar os deputados, eles resolveram desfazer os álbuns, colocar 3 imagens em cada, não sei quem deu essa ideia, eu não fiquei sabendo, colocar 3 imagens embaladas num canudo como se fosse um diploma, com uma fita bonita. Isso levaram para Brasília para dar para os deputados. Foi um caso muito curioso, porque eu estava fazendo em Brasília, quase nos dias ali próximo, fazendo uma exposição na galeria do Itaú, do Banco Itaú. O Banco Itaú também teve um papel fundamental nas artes plásticas no Brasil nessa época. E aí uma determinada pessoa chega na abertura da exposição e diz: meu Deus, mas aquele álbum seu de Uberaba com as imagens fez um sucesso danado, deu até briga entre os deputados. Eu, que não sabia da história direito, resolvi ouvir. Como é que é o negócio mesmo? Me conta que jeito que foi, né? Aí fiquei sabendo que alguém de Uberaba, não sei quem foi, pegou os álbuns e colocou 3 imagens num canudo para dar de presente para os deputados. Eu fiquei por conta na época, que ninguém tinha me falado nada, mas dei chance para a pessoa falar, para me contar tudo o que tinha acontecido. E foi isso. Hélio Siqueira, nascido em Ouro Fino, Minas Gerais, chegou em Uberaba em 24 de fevereiro de 1969 e se apaixonou pela cidade. Na realidade, eu só tinha uma mala de Ocatex, uma lona enorme que estava toda a minha mudança, né? Alguns livros, a gente tinha que trazer essas coisas, porque era seminarista dos Capuchinhos, então trazia isso para dentro do seminário, que era o nosso enxoval, né? E de lá para cá, eu fui fazendo as coisas e Uberaba me recebeu bem demais. Uberaba, eu nunca tive coragem de abandonar Uberaba, embora eu tenha, né, tido propostas bem interessantes. Por exemplo, trabalhar no curso de artes plásticas da Universidade Federal de Curitiba, eu tive essa proposta. Depois, em 1969, eu aceitei o convite da Universidade Federal de Uberlândia, porque naquela época eu não precisava nem fazer prova, bastava que você tivesse competência. Então eu fui chamado para ser professor de desenho da Universidade Federal de Uberlândia. E nessa mesma época, como eu sempre frequentava Ouro Preto e cantava no Madrigal Renascentista, porque o Madrigal Renascentista é um coral maravilhoso mineiro, e ele, olha, até arrepio de falar, e ele recrutava os alunos do Festival de Inverno e fazia um coral dos alunos dentro do Festival de Inverno, que naquela época durava um mês, né? Então eu fui chamado como tenor do festival para cantar no Madrigal Renascentista, que estava precisando, e fui chamado também na mesma época para dar aula na Universidade Federal de Uberlândia. Eu, e não querendo abandonar Uberaba por nada, aceitei de dar aula em Uberlândia e dei aula na universidade 12 anos, o que me deixou assim bastante, porque na época me chamaram, quer dizer, eu era um menino, né, em 1979 eu tinha 29 anos. E chamaram o Babinski, que era um artista de nome nacional, que hoje está fazendo 90 anos, está morando no Nordeste, e um artista fantástico com o qual eu convivi, e chamaram a Shirley Paznemi, também que é do interior. Convidaram os 3 para dar aula lá. Eu me senti muito honrado, porque significa que eu tinha talento, embora não tivesse padrinho, nunca tive padrinho, mas gente que sempre me ajudou, isso eu tive a vida inteira. E hoje você vê os seus desenhos aqui no espaço chamado de Espaço Hélio Siqueira, dentro da Câmara Municipal, que está em processo de ser museu, né? O Museu da Nossa Gente. O que significa para você? Eu acho maravilhoso. E esse Museu da Nossa Gente também, eu acho uma coisa espetacular. Quer dizer, não só é um museu eu imagino, do meu ponto de vista, embora nós não tenhamos conversado nisso, mas uma coisa que eu sempre pensei, é um museu que tem os objetos também, que são valiosíssimos
desde o mais simples do coador de café, né, até o moinho, o ferro de passar roupa, o tacho onde fazia rapadura e os desenhos lá, quer dizer, que retratam uma época de Uberaba, né? Muito bom. Com bom humor, o artista fala da sua alegria em ver o poder legislativo valorizando sua arte num espaço permanente. Me alegra demais, igual eu te disse, né? Eu estou recebendo tanta homenagem ultimamente que eu estou até duvidando. Falei, meu Deus, será que eu vou morrer? Porque geralmente os artistas são lembrados, geralmente depois que morrem, né, coitados? Não, e é importante que ele seja lembrado agora, vivo, porque isso dá uma energia enorme. Eu falei, meu Deus, eu não fiz tudo o que eu queria, a minha proposta era enorme e eu acho que não vou dar conta, porque, né, eu já tenho 71 anos, então, mas estou querendo essa força para mim continuar desenvolvendo meu trabalho.